Eu acho que o Brasil tem um encontro marcado com a discussão do fiscal. Essa discussão ela se daria mais para o início do ano que vem, mas aparentemente o Lula tá acelerando as coisas e pode ser que a gente tenha um final de ano um pouco mais conturbado. Eu, Bruno, estou surpreso. Como eu falei anteriormente, a gente tinha uma visão que esse arcabouço fiscal não era tudo isso. A gente ficou bastante surpreso com a mudança de narrativa após a apresentação do arcabouço fiscal. Mas eu acho que é um sinal. Eu acho que tem algumas consequências importantes. Eu tenho uma dificuldade, né? Ter uma visão estrutural de Brasil, um horizonte de mais médio e longo prazo, em função desse desequilíbrio permanente, né? Vai ter que sempre tentar, assim, equilibrar. No que equilibra, ele desequilibra o outro lado. E aí a gente fica... Pra gente, como gestor, é ótimo, surgem oportunidades, entendeu? Agora, não é um negócio saudável, do ponto de vista macroeconômico, né? Acho que agora o Banco Central, que já vinha numa postura super cautelosa, a gente já meio que enterrou, pelo menos para as duas reuniões remanescentes desse ano, a possibilidade de uma aceleração no pace. Eu acho que fica cada vez mais difícil a gente chegar, nem é mais 9% do Focus, né? Já está em 9,25%. Eu acho que devagarzinho esse negócio vai ali para os 10%. Algum momento que vocês já viram um mercado tão confuso como está agora, né? No Brasil, todo dia, né? Assim, uma das grandes dúvidas que eu tinha, uma das grandes incógnitas para mim há 2, 3 meses atrás, era você ver a quantidade de vetor de risco, de preocupação que estavam começando a surgir no horizonte e os mercados, principalmente os mercados de crédito, de equities, não estão precificando isso, né? Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o episódio número 69. Eu, Thiago Salomão, estou aqui nesta bancada com dois convidados que, além de serem dois dos melhores fundos multimercados do Brasil, num ano que os gestores multimercados têm dado muito mais explicação do que comemorar os resultados, já que o temível CDI está batendo em todo mundo, esses dois gestores aqui estão à frente do CDI indo muito bem. E além disso, a experiência que eles têm de mercado, somados os anos deles de mercado, dá 60 anos de mercado. Então eu estou aqui com dois grandes investidores que tocam fundos multimercados e estão indo muito bem. Então o papo hoje vai ser de altíssimo nível. Antes de começar o episódio, deixa eu dar um recado dos nossos patrocinadores. A Dr. Jones já estão com a gente há vários episódios e estou aqui com o barbeador de 6 lâminas da Dr. Jones, que é único no mercado. Todas as suas lâminas são dobradas e produzidas em aço inoxidável de altíssima qualidade. Por isso que eles duram mais tempo, sem perder o corte e sem puxar os pelos. E tem também aqui atrás essa lâminazinha menor que é o trimmer, que com ela você consegue raspar os pelos em pequenos cantos e também deixando a barba com aquele desenho mais estiloso. Se você quiser aproveitar e comprar seu Dr. Jones com desconto, você pode usar o QR Code que está aqui na tela, só apontar o celular, ou então clicar no link que está aí na descrição do YouTube ou do podcast. E só deixando esses dois kits aqui com os nossos convidados, está aqui Brunão, está aqui Carlinhos. E, bom, antes de vocês, eu quero ouvir, obviamente, o que vocês fizeram nesse ano para estar indo bem, mas o que vocês estão fazendo agora, né? O passado já foi, vamos saber o que vocês estão fazendo agora nesse momento. O mercado está bem agitado nos últimos dias, mas só passando uma historinha rápida sobre eles, né? O Carlos Carvalho, da Quinitro, 34 anos de mercado, começou na corretora Fonte, onde ele viu de perto o caso nas Ginarras, passou por Garantia, Icatu, Itaú Bankers Trust, e em 2004 montou a gestora Saga com sócios que estão com ele hoje na Quinitro, né? Que é a gestora que se transformou em Quinitro em 2021, onde ele trabalha atualmente. O fundo da Quinitro, o Quinitro 30, o fundo multimercado, ele tem uma performance bem interessante. São 27 meses de cota, e sendo que apenas 3 desses meses foi no negativo. Curioso é que 2 desses 3 meses negativos foram bem no comecinho da Quinitro, né, nos 4 meses iniciais, então deve ter dado uma balançada ali no começo, mas o que importa é que o fundo está indo muito bem. Em 2023, 14,3% de rentabilidade, o que dá em torno de 130% do CDI nesse ano de 2023. Já o Bruno Magalhães, 26 anos de mercado, sendo 19 deles ou fora do Brasil ou trabalhando em hedge funds internacionais. Ele começou na tesouraria do Fonte Sindan, que é a junção da corretora Fonte, onde o Carlinhos começou com a Sindan. Passou por Unibanco Standard Bank em Londres e voltou para o Brasil e ficou 8 anos no hedge fund Autonomy Global. Saiu em 2021 para montar a externa, que tem entre os sócios um diretor da Autonomy, que é sócio na física da gestora externa, que
cujo fundo externo Total Return está com 16,5% de rentabilidade no ano, que dá 152% do CDI. Em 27 meses de cota, o fundo caiu apenas 4 vezes. Né? Então, 2 fundos que, além de estarem batendo o CDI, também têm dado menos susto para os cotistas aí ao longo da sua trajetória. Bom, primeiro, obrigado por terem vindo. Como é a primeira vez de vocês aqui e eu já fiz essa apresentação inicial, não foi à toa, né? Porque eu quero ouvir como é que é o jeito Bruno Magalhães de investir, como é que é o jeito Carlos Carvalho de investir, antes da gente começar o papo. Vamos começar com quem? Começar com o Bruno, então? Bruno, bem-vindo. Já é bom para falar, guardar, a pessoa que está ouvindo o podcast, guardar o tostão da sua voz, mas já começa a responder essa pergunta. Como é que é o jeito Bruno Magalhães de investir? Bom, vamos lá. Eu acho que, primeiramente, primeiro, obrigado pelo convite, Thiago. É um prazer estar aqui representando a Externa. Eu acho que, assim, primeiro, eu acho que cabe ressaltar, acho que não existe nesse mundo de gestão uma receita de bolo, né? Às vezes o que é bom para mim não é bom para o Carlos ou para qualquer outro gestor. Isso não significa que um vai ser bem sucedido ao longo do tempo e o outro não vai ser. Assim, o business de gestão de recursos, evidentemente que o objetivo principal é entregar retorno consistente para os investidores ao longo do tempo. Mas, além disso, eu acho que tem alguns outros objetivos que são quase tão importantes quanto. Evidentemente que é importante entregar retornos consistentes ao longo do tempo, desde que ele seja bastante bem ajustado ao risco. Talvez tenha um grau de subjetividade nesse conceito, mas eu acho que é um conceito bastante importante. E o terceiro, até como você colocou, a gente só teve aí, eu acho que 4 meses negativos na história do fundo, que é tentar entregar retornos ao longo do tempo sem muito susto. Então, isso para mim, essa questão de não ter muito susto é um grande norte. Eu acho que o que eu tento realmente evitar ao longo do tempo assim, o que a gente sabe que vai acontecer, é uma das poucas certezas que a gente tem quando está fazendo gestão de portfólio. Eu vou errar, como todo mundo erra, eu vou errar e eu vou errar várias vezes. Então, o que eu tento evitar quando eu errar, tentar errar uma posição com tamanho errado e com portfólio errado. Tá? Então, acho que isso para mim é o grande norte. E como é que eu tento fazer isso? Como é que a gente traduz isso para o dia a dia? E, mais uma vez, tem várias formas de fazer, não é uma receita de bolo. Eu faço da forma com que eu mais acredito e que eu acho que mais se adequa ao meu perfil. Acho que a primeira coisa, acho que o primeiro conceito a gente tenta ter um livro bastante diversificado. Tá? Acho que esse é o primeiro grande norte do que a gente tenta fazer. Assim, a gente não tem um histórico de ser um fundo com o que a gente chama dos elephant trades, né? Você pegar o nosso resultado histórico do nosso fundo, a gente, para efeitos de apresentação de atribuição de performance, a gente divide o fundo em 8 subestratégias. Dessas 8, 7 têm contribuição positiva ao longo do tempo. Então, o que a gente tenta fazer é ter um portfólio bastante equilibrado e que todas as estratégias, ao longo do tempo, elas vão compondo aquele resultado. Eu acho que o segundo que a gente também tenta fazer é evitar a tomada de risco idiosincrático de forma demasiada. Acho que principalmente no Brasil, assim, tem muitos eventos idiosincráticos. Acho que aí nos últimos anos o maior deles foi o Joesley Day, né? Mas a gente sabe que Brasil é um mercado bastante complicado, então a gente evita tomar muito risco idiosincrático. O terceiro, traduzindo um pouco mais como é que a gente opera no dia a dia, eu acho que a gente está ali, o que a gente tenta fazer o tempo todo está questionando a narrativa corrente de mercado. Tá? Eu acho que é muito fácil você se deixar levar no dia a dia pelo que o mercado está pensando. É uma brincadeira até que eu sempre faço, fazia até muito no tempo de autônomo. Acontecia algum evento, o mercado andava, eu falei, gente, se eu não tivesse um terminal aqui na frente, eu ia achar que realmente o mercado ia estar fazendo o que está fazendo, os ativos iam estar nos preços que estão agora. Então, assim, é uma busca constante para tentar identificar momentos em que a narrativa de mercado está errado, e quando a gente acha que está errado e que eventualmente vai
essa narrativa vai mudar e, consequentemente, isso vai ter um impacto no preço de ativo, e normalmente nesse momento que a gente tem mais risco no fundo. Eu acho que um terceiro conceito, que eu acho que ele é particularmente importante no mercado brasileiro. Por que eu falo que é particularmente importante no mercado brasileiro? O mercado de hedge fund no Brasil assim, é completamente diferente do que é lá fora, né? Onde é um mercado super transparente, de cota diária, o dinheiro circula de um fundo para o outro com uma facilidade muito grande. Mal bem, você consegue fazer algum tipo de regressão e tentar entender o posicionamento do mercado. Isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A maioria dos produtos que a gente opera são produtos listados em bolsa, então você também tem os dados estatísticos de bolsa. Então, assim, eu tenho um receio muito grande de estar com consenso. Tá? Então, é um negócio que eu também tento evitar, não significa que a gente eventualmente não se vê numa posição que é uma posição mais conceitual, mas com bastante cuidado. E eu acho que uma última característica, eu vejo muito fundos que trabalham com o conceito de volatilidade-alvo, né? Eu particularmente não gosto desse conceito, eu acho super anticíclico. O que eu quero dizer com isso? Quando não tem nada acontecendo no mercado, a volatilidade cai, nesse momento, porque você trabalha com esse conceito de volatilidade-alvo, você acaba meio que sendo forçado a aumentar suas posições. Aí, cara, vem um choque de VaR, maioria das vezes você vai estar perdendo dinheiro, e porque você trabalha com esse conceito de VaR, o seu VaR subiu, você vai ser obrigado a cortar posições, muitas das vezes com prejuízo. Então, o que a gente faz, assim, a gente não se vê obrigado a tentar ganhar dinheiro o tempo todo, tá? A gente tem ali um nível de conforto que a gente toca o fundo no dia a dia, e quando realmente tem oportunidade é que a gente aumenta o nível do fundo. Então, assim, como é que a gente gosta de vender o fundo? A gente gosta de vender o fundo falando para o investidor que ele deveria estar preparado em determinados momentos em correr uma volatilidade ali em torno de 10%, que é justamente para onde a gente leva o nosso nível de risco quando a gente tem uma convicção um pouco maior. Sim. Mas, na média, a gente está rodando ali em torno de 6%. Eu acho que de tudo que você falou, esse ponto da volatilidade-alvo deve ser o que é mais diferente do que os pares da indústria, ou pelo menos os gestores brasileiros tradicionais trabalham, porque acho que evitar o consenso, por mais que nem todos consigam, acho que todo mundo tenta evitar o consenso, né? Porque se todo mundo seguir o consenso, dificilmente vai conseguir um resultado extraordinário. Mas eu quero ouvir um pouco a sua opinião disso, mas antes só das 8 subestratégias, dá para separar elas? São subestratégias dentro das estratégias macro? Quando você fala de 8 é tipo ações? Então, são 8 estratégias, assim, quando a gente apresenta o nosso resultado, de onde está vindo o alfa, a gente divide, digamos assim, em 8 livros. Tá. Então tem o livro de moeda onshore, que no caso é dólar real, moeda offshore, juros onshore, juros offshore, equities onshore, equities offshore, commodities e valor relativo. Então a gente consegue enxergar direitinho de onde está vindo o resultado. Então meu ponto, quando eu falei da questão da gente tentar ter um portfólio diversificado, quando a gente pega a contribuição de cada uma dessas estratégias ao longo do tempo, você vê que tem uma diversificação e cada um pode ter uma contribuição para compor esse resultado. Ou seja, a gente não tem um grande carro-chefe. Evidentemente que estatisticamente, dependendo da janela que você pegue, você pode ter uma contribuição mais relevante, sempre vai ter. Mas a gente, como eu falei, a gente tenta evitar os famosos elephant trades. E eu falei de evitar o consenso, eu vi que você queria dar uma opinião sobre isso, mas o que eu queria mais te perguntar antes de passar para o Carlos é sobre questionar a narrativa corrente do mercado. Qual é a narrativa atual do mercado? Qual era, né? Qual era até sexta-feira, né? Esse negócio muda bastante, né? Eu vou dar um passo atrás e assim, eu acho que a gente teve 2 grandes narrativas em se tratando de Brasil. Tá? Depois a gente pode falar um pouco lá fora. Eu acho que a gente pode dividir a narrativa que foi no primeiro trimestre e depois a narrativa que foi ali mais para o segundo trimestre, início do terceiro trimestre, depois da apresentação do arcabouço fiscal. A gente teve as eleições, a vitória do Lula ali no final de outubro. Eu acho que o mercado ainda tentou dar o benefício da dúvida. E aí eu acho que eu faço um link aqui que também tem a narrativa, ela tem uma correlação muito grande com posicionamento, né? Você não vai ouvir todo mundo com uma narrativa muito negativa,
se você está comprado. Então, a minha leitura é que o mercado estava bastante comprado em risco Brasil durante o processo eleitoral. Esse risco, eu acho que aumentou bastante, inclusive, ali pós o primeiro turno, né? Onde a narrativa naquela ocasião foi, cara, todas as pesquisas erraram o tamanho do eleitorado do Bolsonaro, acho que eventualmente esse cara tem chance de ganhar a eleição, aí não ganhou, mas a narrativa não mudou porque estava todo mundo posicionado, então acho que o mercado tentou ali dar o benefício da dúvida e depois, o Lula desarmou muito rapidamente qualquer otimismo com as falas dele. A gente teve a PEC da transição, depois a questão de eventualmente mudar a meta de inflação, a gente não sabia quem seria o ministro da Fazenda, e esse sentimento, essa narrativa, acho que ela se estendeu ali ao longo de todo o primeiro trimestre. E aí depois eu acho que a gente teve uma virada de chavinha, que com a apresentação do arcabouço fiscal, a leitura de mercado foi o quê? Cara, esse negócio, por melhor que não seja, diminui muito os riscos de cauda no curto e médio prazo. E aí o mercado virou chavinha, na minha opinião, pelo menos, passou a ficar extremamente otimista, e isso, para mim, ficou muito claro no posicionamento de mercado. Eu diria que uns 2/3 do movimento dos ativos do Brasil que a gente viu ali desde julho até agora, acho que os 2/3 pode ser explicado, cara, por posicionamento do mercado. No mercado que inicialmente, na minha opinião, muito comprado em bolsa, muito vendido em dólar real, aí depois o Banco Central veio e eu não diria que surpreendeu, mas é um mercado bastante dividido no que seria a magnitude do primeiro corte. O mercado, eu acho que foi muito para o trade aplicado em juros. Não é à toa aí que nos últimos 45 dias a gente viu esse movimento de abertura nas curvas de juros. E aí, respondendo a sua pergunta original, eu acho que não tem uma grande narrativa hoje. E como o Carlos falou, talvez tudo tenha mudado de sexta-feira para cá, né? A gente lá na externa, a gente sempre teve a percepção que o arcabouço de fiscal, não era tudo isso. Eu acho que o Brasil tem um encontro marcado com a discussão do fiscal. Eu achava que essa discussão ela se daria mais para o início do ano que vem, mas aparentemente o Lula está acelerando as coisas e pode ser que a gente tenha um final de ano um pouco mais conturbado. Mas só para completar, eu acho que agora a gente tem um mercado internacional talvez tendo um peso muito maior no direcionamento do mercado aqui no Brasil. Legal. Então vamos estressar um pouquinho mais do que rolou na sexta-feira, né? Só lembrando, a gente está gravando numa segunda-feira, 30 de outubro. Vocês vão estar ouvindo esse episódio no feriado de quinta-feira, de 2 de novembro. Mas antes de entrar nisso, Carlos Carvalho, conta pra gente como é que é o jeito Carlos de investir, o jeito Quinita de investir. Aí a gente já entra para esse assunto de por que tudo pode ter mudado na sexta-feira. Mas primeiro, como é que você opera no mercado? Não, primeiro, obrigado também pelo convite e tal, por você, Thiago, e estar aqui com o Bruno. A gente bebeu da mesma água, começamos na mesma instituição. Exatamente. Em épocas diferentes, né? Então é a primeira coincidência. Beberam da mesma fonte? Exatamente. Exato. E curiosamente, sim, eu divido muito dos conceitos que o Bruno já expressou aqui. Então faz o meu trabalho um pouco mais difícil ser o segundo a falar. Não devia ter deixado falar antes, né? Mas vamos lá, assim, na verdade, assim, é um trabalho de equipe, né? Assim, acho que a primeira coisa quando a gente montou o projeto da Quinta, a ideia é você ter uma estrutura horizontal de gestão, né? Então a gente tem são 4 gestores com 4 estratégias diferentes, eu diria que complementares no que a gente pôde tentar preencher todas as lacunas onde a gente achava que podia conseguir extrair performance. Alguns gestores com assim, prazo de janela temporal de exposição mais curto, outros com assim, prazo intermediário, alguns com prazo mais longo. Então foi a forma da gente conseguir suprir os estilos diferentes, alguns gestores com, assim, eu diria que uma gestão muito mais tática a nível de posicionamento, outros gestores eles tendem a ter trabalhar como perseguidores de tendência mesmo, com tendências mais longas, né? Outros que ficam assim, paranoicamente buscando inflexões, né, do preço dos ativos. Então, assim, é a forma como a gente conseguiu fazer, né? Então, são 4 gestores, como eu mencionei, com books independentes. Na realidade, o que a gente percebe é que quando você agrega todas as exposições,
vira meio que o cenário da casa, né, que é discutido e debatido com os economistas, com todos os gestores no dia a dia. Cada um deles tem uma especialidade? Cada um deles tem uma especialidade, Mas né? tem nome essas caixinhas? Ou... Tem, assim, a gente é uma estratégia de renda fixa e inflação, Certo. né, que tem sido, inclusive, o principal gerador de resultado do fundo desde o início. Eu acho que muito mais pelo nível de oportunidade que esse mercado apresentou, né? Desde 2021 a gente teve uma trajetória assim, de juros ascendentes no mundo inteiro, né? Assim, começando pelos desenvolvidos e contaminando os emergentes, se bem que o Brasil já tinha saído na frente, né? Fez bem o trabalho de perceber que estava errado, que tinha sido mal calibrado os juros durante o período de Covid. Depois você tem 2 estratégias de valor relativo, né? As 2 estratégias, uma simplesmente replica a nossa carteira da estratégia de long only do produto que a gente tem, que é tocado pelo Marcelo Ornelas e pela sua equipe. Basicamente, a gente compra a carteira do nosso fundo de ações e esteriliza via a venda do índice. Então, o intuito é você conseguir buscar a outperformance da sua carteira em relação ao benchmark. A terceira estratégia, que é a segunda de renda de valor relativo, uma estratégia de duplo alfa. Na verdade, você está tentando buscar discrepância de preços, arbitrar a discrepância de preços em 2 ativos que têm correlação elevada, seja classes de ações como ordinária, preferencial, holding, subsidiária, seja pares intersetoriais, pares intrasetoriais. Eventualmente você pega um cross asset, você monta uma carteira de ações que tenha bastante sensibilidade à trajetória da curva de juros contra a curva de juros, uma cesta de produtores de commodities contra a própria commodity. Enfim, a gente está sempre tentando arbitrar a discrepância que eventualmente surge com um deslocamento de preço um pouco mais intenso num período mais volátil, né? E a última estratégia, que a gente chama de estratégia um pouco mais generalista, né? Essa estratégia, ela tem uma ênfase maior em renda variável, com uma visão top-down, né? Assim, apesar da gente ter assim, a predominância de gestores dentro do universo de renda variável, é bastante importante dizer que a gente tem um posicionamento bastante agnóstico, né? A gente tem a mesma flexibilidade por mandato de ficar comprado e vendido. Inclusive, eu diria que ao longo desses últimos 2 anos e pouco de história, a gente ficou mais vendido do que comprado, seja no Brasil, seja no mundo, né? Então, essa estratégia mais generalista, ela tem a flexibilidade por mandato, não só a flexibilidade geográfica, né, a gente poder operar no mundo inteiro, onde a gente percebe a oportunidade, mas também a flexibilidade de poder utilizar outros ativos para poder compor uma determinada tese de investimento. Então, frequentemente você tem uma determinada tese que é complementada via ativos de renda variável, seja, novamente, sim, sempre uma visão muito top-down, tá? Muito macro ali e tal. Mas a gente complementa com moedas, complementa com commodities, com alguma coisa que tem a ver ali com a tese, porque oferece, assim, uma oportunidade, mesmo que seja momentânea, de você capturar um pouco mais de alfa, né? E por isso que você disse que no final do dia a direção dessas 4 caixinhas acaba ajudando a montar o consenso mesmo daqui. Porque como cada um está vendo o mercado, ajuda a entender. É claro que existe todo um embasamento que vem por trás ali, que é a nossa equipe macro e micro trabalhando nas teses de investimento que são debatidas com gestores, né? Mas cada um tem a flexibilidade de poder tentar capturar da melhor forma dentro do seu vetor de expertise, né? Eu diria que é raríssimo, assim, a gente ter posições ou visões diferentes, assim. Eu acho que esse é um momento curioso, assim, porque a gente está até com visões divergentes. Quando acontece uma visão divergente, bom momento para vir no podcast. Pois é, a gente meio que reduz um pouco o risco, né? Não faz muito sentido você ter uma posição contrária ao teu sócio ali numa outra estratégia, né? Mas até a forma como a gente compõe, a gente pode falar um pouco mais na frente sobre isso, torna a estratégia, assim, interessante do ponto de vista de, por exemplo, se você tem uma visão de juros de curto prazo com uma visão de juros de longo prazo, você está fazendo um play de inclinação, né, dentro do ativo. Então, vai meio que compondo o portfólio, e quando a gente debate isso aí, faz todo sentido que a gente tenha esse tipo de posicionamento. Então, é a maneira como a gente trabalha, né? Mas é um trabalho de equipe exaustivo. A gente assim, eu sou um obcecado pelo que eu faço, adoro o que eu faço isso desde 16 anos de idade, 16 para 17. É um prazer enorme você trabalhar com a molecada, assim, eu acho que as coisas que eu mais gosto é acordar cedo e discutir com o moleque lá no escritório, cara, porque é muito bom, cara. Os moleques sabem tudo, cara. É impressionante o nível de profundidade que eles vão trazendo pra gente. Isso faz com que você oxigene, né? Você que é mais velho e tal, então você tem que começar a falar assim, tem que tentar entender um pouco mais um determinado tema. É muito legal, cara. Então essa é a forma que a gente investe, né? E vamos, então, agora para sexta-feira. Vocês estão falando da declaração do Lula, né? Acredito, que falou que
a meta zerada, o zero déficit não deve acontecer, chamou até isso é coisa do mercado ganancioso, né? Enfim. Por que isso, quais são as consequências disso? Se foi só eu ia perguntar se foi só uma declaração, um ruído, mas para vocês é mais do que um ruído, né? O que muda no entendimento do mercado o presidente da República falar isso? Assim, a gente teve até um debate posterior à declaração, né? A gente já estava com um risco mais reduzido. A gente tende a ter uma tensão enorme em relação ao posicionamento técnico da indústria, né? Uhum. Eu concordo com tudo que o Bruno falou. A gente percebeu assim, um shift de narrativa no primeiro semestre desse ano, onde estava todo mundo muito negativo, não só em relação à economia internacional, mas focando mais em Brasil. Assim, existia, assim, inclusive, uma tese que a gente ia descontinuar, lá a Turquia, né? Tinha gente falando em Argentina, em Venezuela, acha baboseira, mas assim, da forma como o negócio estava sendo conduzido e talvez assim com algumas declarações irresponsáveis de uma ou outra pessoa que estava ali dentro do núcleo do governo, existia um risco. A gente achava que o risco era menor do que os preços dos ativos estavam embutindo, né? E de repente veio o arcabouço, como o Bruno bem falou, você retirou o risco de cauda. A gente não acha que seja algo que também vai solucionar os problemas fiscais do Brasil, a trajetória fiscal do Brasil no médio e longo prazo, mas retirou o risco de cauda, né? E aí você teve um shift de narrativa onde, não, agora o Brasil vai dar certo. E a gente também discordava disso, né? Acho que no primeiro trimestre a gente tinha aquela sensação, antes da recuperação do preço dos ativos aqui no Brasil, de que você tinha um congresso. Acho que o legado do governo anterior foi você empoderou o congresso, Uhum. e esse congresso, de alguma forma, ia servir como um amortecedor para qualquer aventura mais extremista ali, eu diria, né? Eu acho que qualquer dos dois lados, tá? Se por acaso o antigo presidente tivesse sido reeleito, se tentasse fazer algum tipo de aventura, também ia sofrer assim, assim, aquele amortecedor ali por parte do Congresso. Então a gente tinha essa percepção, e a percepção era correta, né? E aí, assim, veio agora para o segundo semestre, onde a gente percebeu, assim, existe uma... Ninguém gosta muito de falar, inclusive, porque você está vendo uma economia, principalmente focada nos Estados Unidos, assim, bastante resiliente, né? Mas existe aquela sensação, assim, você vê, assim, você tem posições bastante relevantes aplicadas em juros lá fora, né? Com a expectativa de que até a curva de juros, se você for olhar a curva das SOFRs, né, que são os Fed Funds, elas já precificam, assim, alguns cortes ao longo de 2024 que o Fed diz que não vão acontecer, né? Então existe essa expectativa de que você vai ter uma desaceleração na economia mundial daqui para frente, né? A gente não corrobora com isso, tá? Então existe aquele viés aplicador aqui no Brasil, né? E não tinha nada que dissesse que a gente poderia estar fazendo algum tipo de bobagem. Mas o fato é que o presidente deu uma declaração. Na verdade, o secretário de Tesouro veio na véspera e fez uma declaração falando que achava complicado, né? O Seron, né? Num evento de um banco, ele falou que achava difícil, já assustou o mercado, apesar do mercado já saber que dificilmente a gente ia conseguir atingir o déficit zero, né? Mas já chamou atenção, e no dia seguinte vem o presidente e faz a declaração de que qual o problema de ser meio 0,25? Eu não vou cortar gasto para deixar de fazer o país crescer, que é a crença do governo, né? De que gasto é vida, né? Eu não vou deixar de fazer isso para poder, assim, acalmar o mercado financeiro, né? Só que aí, assim, nosso debate na sexta-feira, né? A gente estava sem posições, tá? Tinha uma posição também marginal em bolsa aqui no Brasil, mas mais cases micro. Mas, assim, acho que a gente não está muito acostumado como era o modus operandi do governo Lula. Lula é um político pragmático, né? Então, ele é no sentido da palavra. Então, ele sempre é um cara que fica equilibrando, né? Então, no começo do ano, não sei se vocês se recordam, quando a gente estava vivendo aquele momento de estresse, que tinha essa ideia de que a gente poderia descontinuar e etc., você só ouvia, assim, os porta-vozes mais vocais naquele momento ali eram o pessoal da ala esquerda raiz. Mais esquerda raiz ali e tal, né? E você viu o Haddad supostamente bastante enfraquecido, inclusive na discussão do arcabouço, né? Uhum. E o Lula, ali naquele momento, ele percebeu que a balança estava desequilibrada. Então ele foi, equilibrou, deu poder ao Haddad e falou assim, não, vamos fazer. E os mercados acalmaram, você teve um rally em praticamente todos os ativos no Brasil. E agora o que está acontecendo é que, assim, a sensação que passa é que chegaram para ele e falaram assim, a gente vai ter que contingenciar aí, né? A gente está falando assim, não é nada, você vai ter que contingenciar aí 25%
das despesas obrigatórias são 50 bilhões de reais, entendeu? Então, assim, e aí, presidente, como é que a gente vai fazer o país crescer se a gente tem contingência dessa magnitude, entendeu? Aí ele fala assim, não, isso não. E aí o que acontece? Ele vai reequilibrar a balança. E é o modus operandi do Lula. Era assim no primeiro governo, foi assim no segundo governo, e vai ser assim, entendeu? Por isso que, assim, eu tenho uma dificuldade, né? Assim, a gente até conversa, de ter uma visão estrutural de Brasil, assim, num horizonte de mais médio e longo prazo, em função desse equilíbrio, desse desequilíbrio permanente, né? Ele vai ter que sempre tentar equilibrar. No que equilibra, ele desequilibra o outro lado. E aí a gente fica... Essa gangorra. Pra gente, como gestor, é ótimo, surgem oportunidades, entendeu? Agora, não é um negócio saudável do ponto de vista macroeconômico, né? Mas o que vocês fizeram com isso? Não ficou muito claro para mim. Vocês tomaram alguma decisão baseada nesse... Porque assim, a gente tá gravando no momento que o Lula falou isso, aí hoje foi convocada uma coletiva que parecia que o Fernando Haddad ia dar uma apaziguada e não foi bem isso que aconteceu, né? Assim, Brasil, a gente tá olhando sempre meio com o pé atrás, né? Uhum. Olhando de um ponto de vista muito mais de trading mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tinha posições em bolsa ali e tal, só que você tem hoje, e eu acho que é um fenômeno global, a precificação de risco na maioria dos ativos hoje no mundo, se você for analisar por volatilidade implícita, né, que é a precificação de opções, do mercado de opções e tal, está muito baixa. Você teve até uma elevação recente agora no mercado desenvolvido, mas permanece muito baixo frente aos riscos que a gente está vivenciando. E no Brasil, a gente está próximo das mínimas, entendeu? De precificação de acordo com esse segmento específico, né? Então, o que a gente tem feito, assim, quando você quer se posiciona via estrutura de opções e tenta, assim, primeiro que você sabe o quanto você vai perder, se você estiver equivocado ou se acontecer uma situação como sexta-feira. E segundo, você tenta se apropriar daquele seguro tão barato que está ali naquele momento, né? Então, é o que a gente tem feito aqui para fazer apostas em Brasil. Mas, nesse momento, vocês estão apostando em qual direção? Nesse momento específico, a gente está completamente zerado. Completamente zerado? Completamente. Brasil completamente zerado. Vocês também, Bruno? A gente tem posição. Eu acho que só completando o que o Carlos falou, assim, respondendo a sua pergunta original, né? É só ruído? Não, eu acho que é sinal. Só para o conceito, né? Sinais e ruídos, o ruído é aquilo lá que todo mundo se assusta nas primeiras dias ou horas e depois passa, né? O sinal é uma mudança clara. Eu acho, assim, eu, Bruno, estou surpreso. Não, a gente lá na externa, como eu falei anteriormente, a gente tinha uma visão que esse arcabouço fiscal não era tudo isso. A gente ficou bastante surpreso com a mudança de narrativa após a apresentação do arcabouço fiscal em abril. A gente sempre teve a cabeça de que o Brasil tinha um encontro marcado para rediscutir esse arcabouço fiscal. Eu fiquei um pouco surpreso com relação ao timing, mas eu acho que é um sinal. Eu acho que tem algumas consequências importantes. Eu acho que a primeira delas, que também é um negócio que a gente vem repetidamente falando nas nossas cartas, eu acho que a gente imaginar juros indo para 9% ano que vem, eu acho que é bastante ambicioso. Ambicioso. Eu acho bastante ambicioso. A gente já achava, a gente sempre achou que era algo mais perto ali de 10, o mercado chegou a precificar a 8,65, tanto é que desde o início do segundo trimestre a gente vinha com posições tomadas em juros, ou seja, apostando numa reprecificação, né, na alta desse preço da taxa terminal. É verdade que essas declarações vieram no momento em que os juros, principalmente os juros, já tinham dado muito, tá? Então, também não sei se tem mais muito espaço para esse negócio piorar, mas acho que a gente vai ver aí ao longo das próximas semanas. Pode ser que o mercado extrapole essas declarações, e eu não sei se eventualmente a gente vai ver papos do tipo, da mesma forma, o Haddad agora sai fortalecido, tá ganhando várias brigas. Pode ser que essa dinâmica mude. Eu acho que pela conferência hoje, ele não respondeu se vai mudar ou não vai. O que ele falou, assim, o meu target está mantido, mas depende do presidente. A gente vai ter uma reunião, vamos apresentar algumas alternativas, e se as alternativas dele não forem implementadas, o Lula passar por cima dele e falar, não, olha, não é mais déficit zero, vamos mirar no déficit 1. Cara, o mercado já tem ali 0,7, 0,8. Uhum. Então, de repente, ele vai usar esse número aí, cara, vamos pro que o mercado já acha que
e de repente não vai ter nenhum impacto. Mas a gente pode ter o mercado extrapolando e achando que o Haddad pode ser enfraquecido, e esse negócio é uma bola de neve, né? Enfraquecido, vai cair, aí vai ter aquele debate na sexta-feira à tarde, Haddad vai cair no final de semana. Eu acho que a gente pode entrar nessa dinâmica. Mas do ponto de vista mais prático, o que eu acho que muda é que agora o Banco Central, que já vinha numa postura super cautelosa, a gente já meio que enterrou, pelo menos para as 2 reuniões remanescentes desse ano, a possibilidade de uma aceleração no pace. Eu acho que fica cada vez mais difícil a gente chegar, nem é mais 9% no Focus, né? Mudou no que saiu hoje, já está em 9,25%. Então acho que devagarzinho esse negócio vai ali para os 10%, talvez então, nem 10%. Que um dígito dificilmente. A gente sempre achou difícil. E assim, eu acho que a resposta é um pouco mais longa, por que a gente tinha essa visão, vamos usar ali como referência os 9% do Focus, que meio que se tornou um número mágico. Se a gente pegar os momentos no Brasil onde o Brasil teve juros inferior a 9%, eu acho que hoje a gente tem algumas diferenças. Eu acho que a primeira e mais importante delas é de que a gente não tinha um Fed Funds a 5,5%. Isso, assim, eu acho que é um mega divisor de águas. Tá? A gente tinha Fed Funds ali, se não a zero, próximo de zero. Acho que só isso já é um argumento muito forte para a gente atribuir uma probabilidade não muito alta desses juros estar abaixo de 9%. Eu acho que o segundo, que não é menos importante, nos momentos onde a gente, mais uma vez, teve juros no Brasil abaixo de 9%, a percepção no mercado, por que eu falo percepção? Porque a gente vai falar de juros real neutro, né? É uma variável não observável, né? Então a gente, na verdade, nunca sabe o que é. Tem muitos estudos, muitos modelos, mas na prática a gente não consegue cravar ver o que é. O mercado tinha percepção lá atrás que esses juros real neutro no Brasil eram como 2,5%, 3%. Tá, hoje o Banco Central fala que é algo como 4,5%, 4,8%. A gente lá na externa acha que é até acima, tá? A gente acha que é ali mais para perto do 5,5%. Então vamos dizer que a gente não esteja certo, o Banco Central também não esteja, seja em torno de 5%. 5 mais 3, que é a meta de inflação, só aí você já largaria de 8%. E aí eu acho que o último ponto e o Banco Central repetidamente vem falando isso, hoje a gente tem uma meta de inflação super ambiciosa. A gente nunca teve inflação de 3% no Brasil, nunca. E o que eu quero dizer com isso? O Banco Central vai precisar manter a política de juros no nível contracionista por bastante tempo. E ele vem dizendo isso. Então, se a gente pegar ali o que tem no Focus de expectativa de inflação para 2025, que eu acho que está girando em torno de 3,5%, então fazendo meio que uma conta aqui, que é de padeira, mas não é de padeira, né? Vai precisar ali pelo menos de uns 175, 200 basis points de política monetária restritiva para conseguir realmente, de fato, levar essa inflação para 3%. Então, pegando 2 da restrição da política monetária mais 5, mais 3, dá 10%, que eu acho que é onde talvez fosse o nosso cenário base há uma semana atrás. Agora não sei. Agora pode ser que seja acima. E tem outro risco, assim, que também, o Carlos até falou, né? O mercado já tem mais ou menos ali uns 3 cortes do Fed Funds no ano que vem, né? Se o Fed tiver que subir de novo, a gente não sabe, a economia é forte. Acho que eles sabem. O mercado está insistindo nesse trade, pode tentar pegar. Assim, a percepção que eu tenho é o seguinte: nos últimos 15 anos, até 1 ano e meio atrás, a gente teve quase que o tempo todo juros ali perto de zero, né? O mercado nunca teve oportunidade de ganhar dinheiro aplicado em juros nos Estados Unidos. Acho que agora ninguém quer perder esse trade. O mercado vem, cara, insistentemente tentando pegar esse ponto de inflexão. Até, sei lá, uns 60 dias atrás, ou talvez um pouco mais, cara, a gente tinha corte no primeiro tri. Assim, o Fed falou há, acho que 3 reuniões atrás, né? Quando o mercado começou a flertar com a ideia de que ele ia parar, aí vieram os dots, falou, tem mais 2, ele já entregou uma, e o mercado já colocando, cara, corte, a partir de fevereiro, acho que uns 2 meses atrás tinha. Então, assim, cara, e se por alguma razão a economia continuar forte e ele tiver que subir? Pensa o seguinte, 2 altas ano que vem, para mercado, são 5 altas, certo? Porque o mercado tem 3 cortes. Assim, é uma probabilidade alta? Aparentemente não. Tá? Ainda mais porque agora as condições financeiras estão
estão voltando Isso. a apertar. Isso. Tá? E a gente até já viu alguns membros do board começando, né? O mercado está precificando praticamente uma probabilidade zero de alta na próxima reunião essa semana. Porque o que a gente viu quase que o tempo todo, desde o início do ciclo, no início do ano passado, né? Cara, o mercado estava indo numa direção oposta ao Fed, né? Porque o Fed ia subindo juros, só que, cara, a bolsa subia, juros longos não andava, cara, na verdade as condições financeiras estavam afrouxando. E só agora que a gente tem os dois andando na mesma direção. Mas mesmo assim, cara, as condições, apesar dessa queda da bolsa e apesar da abertura dos juros longos nos Estados Unidos, a gente não está no momento de condições financeiras mais apertadas. Isso aconteceu 6 hikes atrás. A gente está chegando próximo a outubro já. Né? A gente está chegando próximo. A outubro. Não, concordo. Bem próximo, mas assim, o meu ponto aqui é, esse topo aconteceu, desde então o Fed subiu 6 vezes. Sem dúvida. Eu posso só adicionar você falou que vocês têm posição em Brasil. A gente tem uma posição... cara, a gente vinha segundo trimestre operando tomada em juros, comprado em dólar e vendido em bolsa. Tomada em juros, apostando que vai subir. No kit anti-Brasil ainda. No final do mês passado, quando a gente entende que teve stops bastante relevantes aqui na indústria local, pela primeira vez a gente aplicou em juros no Brasil, a gente conseguiu monetizar aí um pedaço dessa melhora que a gente tinha visto aí até o meio da semana passada, mas a gente ainda tem uma posição pequena aplicada. Tá? No câmbio a gente está zerado, e na bolsa a gente tem lá um basket de uns 8 nomes comprados, e o head disso eram alguns shorts. Eu diminui um pouco dos shorts, do lado short do livro, na semana passada, mas é uma posição, eu diria, quase residual. Uhum. Bom, nem preciso perguntar o quão tática é essa posição, porque com a sua leitura para Brasil, né, difícil achar que se aplicado no juro vai ficar muito tempo na carteira. Eu acho que pela primeira vez em bastante tempo a gente tem prêmio. Tá? Acho que a gente tem prêmio, eu acho que é um mercado ainda bastante aplicado, só que eu acho que está longe dos níveis que foi até um mês e meio atrás, pensando só em taxa terminal, né? Taxa terminal chegou a bater ali em torno de uns 8,65, cara, hoje bateu, cara, tá mais perto de 11, sei lá, 10,80 mais ou menos. Então assim, também não dá para dizer que não tem prêmio, acho que tem prêmio. Sim. Eu acho que dá para surfar uma onda e as coisas acalmando com essa posição aplicada, mas assim, é muito difícil, eu tenho muita dificuldade de pensar Brasil de forma estrutural. Acho que a gente tenta tradar assim, muito mais tático, acho que assim, em alguns momentos dá algumas oportunidades, acho que tiveram umas 2 ou 3 oportunidades esse ano, mas assim, um ambiente muito volátil, e isso eu acho que não vai mudar. Você queria complementar, Carlinhos? Não, é que o Bruno tocou num ponto interessante, né? Falando sobre a questão do juro real de equilíbrio aqui, né? E tal, que ele falou que tinha gente falando que era 2,5%, 3% e tal. Hoje você tem. Lá atrás, né? Hoje você tem um juro nos Estados Unidos aí, entre 5 e 10 anos, aí é 2,5%, né? Então a dificuldade que você tem hoje, conseguir fazer olhar muito espaço de queda no juro real brasileiro. Assim, alguns meses atrás a gente esteve conversando com um integrante da equipe econômica, a gente mostrou um gráfico que correu durante muito tempo aí no mercado, em relação ao diferencial de juro real no Brasil para o juro real americano, né? E a gente estava no piso dessa banda aí, se você olhar aí 10, 15 anos para trás, né? E essa pessoa virou para a gente e falou assim, esse integrante virou e falou assim, mas o que a gente faz para conseguir romper esse range aí e tal? Eu falei, porra, fiscal, né? Porra, resolve a questão fiscal, né? É o calcanhar de Aquiles hoje, né? Só que, assim, se você for olhar do ponto de vista global, né? Você estava vendo, assim, usar os Estados Unidos como proxy, né? Você estava vendo assim, uma trajetória de endividamento dos Estados Unidos, ela angulou, né, pós 2008, né, e Covid, ela empinou, assim, então a sensação que passa, eu não sei se é questão muito mais de você ter um partido democrata e que é gastador, né, e tal, mas o fato é que, assim, perdeu-se o pudor de gastar, né, pô, assim, a gente sabe, o fiscal dos Estados Unidos, assim, há muito tempo não está tão comprometido e o presidente hoje fica falando de pacote de ajuda para Israel, para a Ucrânia, gente, não tem espaço, entendeu?
Então, meu receio é que se você começar a perceber que existe uma leniência das economias desenvolvidas, que o pessoal vai falar assim, os caras podem fazer, por que ele não pode também? E a gente está com um nível mais baixo do que o deles, entendeu? Aí cara, aí entra uma discussão ruim, entendeu? E é perigoso, né? Dado que a gente é um pouco mais frágil, né? Então, Eu acho que só complementando o que o Carlos falou, para mim uma das grandes lições do governo Bolsonaro foi que o que a gente aprendeu? Que independente de onde você está no espectro político, cara, o desejo, a vontade de gastar é inerente de onde você está nesse espectro político. Cara, basta ver, Paulo Guedes entrou como economista liberal, prometeu ajustar as contas e no final, cara, gastou do jeito que a gente viu que ele gastou. E a grande diferença nessa discussão de fiscal, não só no Brasil, no mundo, assim, sempre foi muito caro para o Brasil rolar dívida, enquanto nos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, os caras achavam que podiam ter déficits crescentes, porque, cara, o mercado financiava eles a juros real negativo em muitas situações. Agora isso acabou. O comprador de última instância, alguns deles estão subindo. Entendeu? Né? Acabou. Chinês, russo. Entendeu? Então... Acabou. Tem várias perguntas aqui para fazer, eu vou jogando, a gente vai levando o papo, mas, bom, queria usar a experiência que vocês têm de mercado para poder trazer algum evento histórico no passado, algum momento que vocês já viram um mercado tão confuso como está agora, né? Nessa confusão de ainda o mercado precifica corte de juros nos Estados Unidos e o Fed já fala que nem cortar mais, vai cortar e não vai surpreender se porventura tiver que subir juros, né? Uma indefinição muito grande que já está há um bom tempo. Se agravou agora nos últimos meses, mas já faz um bom tempo. Vocês já vivenciaram isso antes e qual foi o final da história? No mercado, no Brasil todo dia, né? Assim, aqui não tem... Aqui você acorda... O Brasil tá até calmo, né? Brasil não é para amador mesmo, né? Mas no externo eu não me recordo, não. Assim, eu acho que você tem... Assim, uma das grandes dúvidas que eu tinha, uma das grandes incógnitas para mim há 2, 3 meses atrás, era você ver a quantidade de vetores de risco, de preocupação que estavam começando a surgir no horizonte e os mercados, principalmente os mercados de crédito, de equities, não precificando isso, né? E o que mais me surpreendeu ao longo de 2023 foi você ter um incremento significativo na volatilidade dos mercados de juros, que, afinal de contas, é o mercado que rege tudo, né? E você não teve isso ocorrendo nos ativos de mais risco, né? Equities, crédito e etc. Então, isso para mim foi uma grande surpresa, né? Vou citar um exemplo, assim, a questão do SVB ali, da crise dos bancos regionais, né? A gente contar a derrota nossa, assim, então, a gente estava vendido em banco regional 2 semanas antes, né? A gente tinha uma posição bem grande vendida em índices na Bolsa Americana e tinha uma posição pequenininha vendida em bancos regionais. 2 semanas antes, aquele negócio estava começando a me incomodar, porque não saía do lugar. E eu falei, eu não quero ficar me preocupando com esse troço aqui, então eu vou zerar esse troço aqui e vou ficar nos índices, né? E cheio de estrutura de opção, com convexidade positiva para baixo, se o mercado caísse e tal. E aconteceu o SVB, aquilo ali foi dizimado, os bancos, né? Caiu uma barbaridade, a gente não pegou e tal. E o curioso é que você teve um fechamento muito violento na curva americana. Se eu não me engano, assim, 10 anos, fechou tipo 80 bips entre 2 e 10 ali, tal, fechou 80 bips em 10 dias, né? E se você for traçar uma correlação do que é aquele fechamento de 80 bips para o que seria o impacto num evento de risk-off, como estava acontecendo ali para a Bolsa, era para você cair 15%, 20%, né? A Bolsa caiu 5%. Então, isso é um negócio que é um negócio que foi me deixando cada dia mais incomodado ao longo de 2023. Eu falei, né? Aí, de repente, você tem essa questão toda de China, né? A China vendendo título. A gente já tinha uma expectativa, a gente comentou em entrevistas, etc., assim, em relação a essa questão do calendário de emissão do Tesouro Americano para o segundo semestre desse ano, que era pesado e ia influenciar as taxas de juros. Confesso que a gente não tinha pensado nessa questão de term premium, que é uma discussão nova que está acontecendo, né? Mas a gente já sabia que ia ter algum tipo de impacto, né? Mas o fato é que os mercados não precificavam esses riscos. Aí, de repente, veio essa questão da guerra no Oriente Médio ali, da questão toda ali, Israel, Gaza, né? E a gente falou, mas como é que o risco pode estar nesse nível tão baixo, entendeu? Então, isso aqui, se você, só respondendo a sua pergunta, né, que eu dei a volta, mas eu não me recordo ter visto tanto vetor de preocupação e o mercado trabalhando assim de uma forma
12 por 8. Né? E eu, peraí, cara, vamos precificar um pouco mais de risco, vamos dar um pouco mais de margem de segurança para a gente poder entrar, né? E não. E Então, só antes Cara, do... VIX há 2 meses atrás tava 13. Eu achei que a gente não fosse ver esse VIX mais na nossa vida adulta, né, cara? Assim, nesses Cara, assim, níveis, né? É um negócio O VIX só para quase um como índice se fosse um medidor de volatilidade de das opções volatilidade. americanas. Acho que compõe o S&P 500. Né? Uhum. Aí quando ele tá muito baixo, significa que a vol do mercado tá baixa. Tá muito baixo. Que o risco do mercado, que os agentes embutem no mercado é muito baixo, né? E, novamente, assim, com a quantidade de coisa aparecendo no horizonte, você tem uma precificação de risco em níveis tão baixos quanto estavam precificados, assim, eu falei assim, não consigo entender. Para padrões Né? históricos, 13 é muito baixo. Esse Muito negócio bateu baixo. 22 sexta-feira. Só para efeitos de comparação. E como isso se reflete na carteira de vocês? Que é a pergunta, acho que sempre que a gente faz papo com o gestor multimercado, o pessoal no final do dia quer saber isso, né? Como tá a carteira de vocês hoje? Tem alguma grande convicção ou esse cenário super incerto, você fica fora de tudo? Não, assim, tem coisas que começam a chamar a atenção, né? A gente, assim, uma coisa que a gente acertou, que eu acho que talvez seja o principal vetor de resultado do fundo no ano, né? A gente achava, já está vendo com esse aperto das condições financeiras e elevação da taxa de juros, a gente fala assim, olha, a gente vai ter uma mudança de regime de volatilidade e com extração de liquidez, né? Você vai começar a extrair liquidez, né? Via quantitative tightening e assim, condições mais restritivas de política monetária também e tal. A gente falou assim, olha, isso aí a gente vai voltar a ter volatilidade similar ao que a gente tinha anterior ali a 2008. Então, os mercados vão ficar mais voláteis, né? Assim, não vai ser aquela tranquilidade que foi a última década, né? Ex-Covid e um outro evento pontual. Então, isso a gente acertou muito bem. Então, a gente comprou prêmio, sempre quando o prêmio estava muito barato, a gente comprou ao longo desse ano, e a gente continua com apostas similares a essa. O que a gente hoje tem, assim, a gente acha, que eu falei que está tendo uma divergência de opiniões interna, mas que a gente conseguiu expressar muito bem a nível de posicionamento. A gente tem posições tomadas em uns Fed Funds, né, que são as softwares ali para o final de 2024, acreditando que, assim, se você não tiver... Se o Fed estiver correto, você tiver o higher for longer ali, você vai ter a convergência desses cortes que vão deixar de existir. Né? Então vocês estão apostando que a curva, ela 24, você falou, né? De 24 para dezembro de 24. Ela vai ter que subir. Ela vai voltar para a realidade. Voltar pro que tá... Para a realidade, que é a mensagem do Fed. A gente acredita que a economia americana está muito mais resiliente do que aparece. A gente não sabe se vai ser necessário você fazer novos apertos. Assim, o Fed hoje ele tem uma dificuldade enorme de... Quando a gente estava falando assim, mas nem ele sabe, porque ele hoje já começa a falar, pô, mas será que esse aperto de condição financeira que você está tendo na elevação da ponta longa dos juros lá já não é suficiente, já não significa como se eu estivesse fazendo um tightening no Fed Fund, né? Tá rolando esse debate. Então, assim, a gente tem essa posição, no entanto, a gente acha que 2,5% de juro real nos Estados Unidos é muito atrativo. Assim, numa duration de 5 a 10 anos ali, a gente já começou a gente já tem posição nisso também. Então, não chega a ser uma posição divergente. A gente tem uma visão de curto prazo e uma visão de médio e longo prazo, né? Então, a gente tem essas duas posições. Desculpa, por que a divergência? Porque nesse juro real... porque um tá achando que o juro vai subir, outro tá achando que o juro vai cair, né? Então, entendi. mas, na realidade, são prazos diferentes. É como se a gente tivesse com uma inclinação em dois ativos diferentes. A gente tá no nominal e no juro real, né? O Carlos do presente acho que vai cair, o Carlos do futuro acho que vai subir, né? Seria meio como a diferença temporal ali. Nem é o Carlos, né? A equipe lá. Só que o que pode melar essa estratégia e tal, né? O que pode melar é você ter um acidente financeiro, né? Aí você tem uma crise de banco regional num ativo mais importante, né? Pegar um banco grande, né? A gente sabe que tem alguns bancos que têm uma carteira não realizada de perdas em títulos americanos representativos, né? Isso é público, né? Não sei, não tá short, né? Esse negócio não tá, mas é só para... E que você possa ter algum tipo de reflexo mais violento no mercado de ações. Daí simplesmente ele vai ter que eventualmente cortar juros para poder conter um acidente. Então o que a gente faz, a gente tem proteções nos índices de ações para se eventualmente isso vier a ocorrer, né? Tá. Então é como o book está hoje. Então proteção via put mesmo. Via estrutura de opções. Né? Tá. Beleza. Tá, e Brasil longe da sua carteira? Brasil totalmente tático. A gente tem um pouco de ouro na carteira.
Estão comprados. Tem um pouquinho. A gente pegou esse movimento bem, esse recente. Mas já reduzimos também. Assim, eu lembro, E dentro de commodities, chegaram petróleo? Porra, eu perdi dinheiro pra caramba no petróleo. Short? Não, long, cara. Porra, ano passado comprando opção. Nossa, cara, foi um inferno aquilo ali. Eu acho que, por exemplo, o Bruno não perdeu, mas eu vou te falar, no Rio, acho que todo gestor de multimercado perdeu dinheiro em petróleo em 2022, cara. Que inferno aquilo ali, cara. A gente fez até um episódio emblemático com inclusive o João Landau recomendou, quando a gente pergunta o convidado, ele falou de você. Acho que falou do Marcelo, meu gestor de ações. Não, ele falou... É verdade. Acho que foi do Marcelo. Não sei não, eu acho que falou o seu nome. Mas enfim, o Landau, ele... a Vista estava indo muito bem ano passado, né? E quando o petróleo deu a queda, eles devolveram quase todo o resultado e a gente fez um episódio nesse ano falando um pouco, né, de como foi um drawdown muito forte, né? E foi legal ele ter aparecido para explicar, né? Foi quase que um papo para os investidores, né? Como é que fica a cabeça de um gestor num momento como esse. Mas, de fato, o petróleo ano passado deu um pouquinho de tristeza para quem estava comprando. Então tá, você desenhou bem a carteira, comprado em ouro. Mais alguma coisa que lembrou? Bom, se lembrar... Não, moedas também, muito, muito, muito tático. Assim, a gente tem... As posições maiores estão em renda fixa e, eventualmente, a gente coloca de forma mais tática a posição em ações, mas está bem, bem leve nesse momento. E você, Bruno? Como é que tá lá na história? Eu acho assim, tirando o que eu já descrevi aí de Brasil, assim, lá fora, acho que a gente tinha 2 trades que a gente vem carregando aí já uns 4 meses, eu diria. A gente tá uma posição vendida em euro contra o dólar. A gente pegou bem aí essa queda do 1,10, 1,12 até 1,05, que é onde está agora. A posição já foi maior. Hoje ela é bem menor do que já foi. Acho que o mercado já andou bastante. Assim, qual que era a nossa tese lá atrás? Acho que voltando a 4 meses atrás, a história da narrativa. O mercado muito ansioso em tentar pegar um momento de inflexão de política monetária nos Estados Unidos, a narrativa é de que a Europa, o Banco Central Europeu, estava um pouco mais atrasado que os Estados Unidos na guerra contra a inflação e que o ciclo se estenderia, e a gente teve sempre uma visão um pouco mais conservadora com relação à política monetária nos Estados Unidos. Eu, há bastante tempo, sempre achei que tem uma probabilidade razoável da gente não ver cortes de juros nos Estados Unidos. Depois o Fed acabou surpreendendo o mercado, quando o mercado achava que ia parar, ele veio lá com os dot plots mostrando mais 2 altas esse ano, cara, e a gente viu muito cedo, cara, a atividade na Europa, cara, desacelerando muito, os PMIs vindo horrorosos, a gente achava que, pra gente aquilo ali era muito, muito claro, uma venda no euro, e foi um pouco em cima disso que a gente montou a posição. E uma outra posição que a gente vem carregando há bastante tempo, eu, apesar do movimento recente, ainda acho bastante assimétrica uma posição vendida em bolsa lá fora. Então, Bolsa americana. Bolsa americana. Então, a gente pegou aí a gente tinha um combo de S&P, Nasdaq, a gente tinha algumas coisas ali das Big Techs, a gente discordava um pouco da história da inteligência artificial, acho que teve um grande hype ali. Assim, agosto foi nosso melhor mês histórico, uma parte razoável do nosso resultado veio do livro short de equities lá fora. De singles mesmo? Assim, 70% é S&P, tá? É uma combinação de Delta 1 e algumas coisas de opção. Mas a gente pegou short Tesla, a gente chegou a ganhar short Nvidia, a gente ainda tem 1 ou 2 shorts ainda de single names lá fora. Quer falar os single names? Acho que eles não vão ouvir, não vão ficar chateados. Não, onde a gente ganhou realmente, acho que o dinheiro foi short Tesla. Mas os que ainda estão na carteira? Na verdade, só tem... A gente tem um REIT de data center, tá? Que a gente está aplicado, como parecido com o Carlos, a gente está aplicado em juros nos Estados Unidos, Estado Real nominal, é uma estrutura de capital lá super alavancada, igual no Brasil, né? Tem lá os dividendos fixos, acho que a hora que esses caras tiverem que começar a refinanciar a estrutura de capital deles, esses dividendos... Os REITs são os tipo FIIs, os fundos imobiliários. E aí o negócio você pega, só tem até, sei lá, 2 semanas atrás, só tinha 2 setores, dos 11 setores do S&P, só tinham 2 caindo no ano. Um é real estate. Cara, esse negócio está subindo, sei lá, 50% no ano, muito por conta, porque ele faz galpões para acomodar os data centers, né? Então esse negócio está subindo um pouco aí no oba-oba de inteligência artificial. A gente tem um short bem pequeno em Apple. Apple? E assim,
Então a gente tem esse short em bolsa ainda, a gente diminuiu, e o que a gente vem fazendo bem devagarzinho, tá, que eu vejo como hedge, é começar a aplicar juros longos nos Estados Unidos. Então a gente tem uma posição aplicada no juros nominal e no juros real, ou como o Carlos falou, 10% real nos Estados Unidos, me parece bastante interessante. Tá difícil ganhar dinheiro com isso. Quando a gente montou o fundo há 2 anos atrás, esse negócio era quase menos 1%. Não, 2,5 real. Eu falei, Tu falou 10, eu falei, desculpa, não, 2,5. esse aí, não, 10 anos. Esse a gente 10 tá com anos. problema. Não, 10 anos. 10 anos a 2,5. 10 anos. Esse negócio era quase menos 1 há 2 anos atrás. Então a gente tem tentado equilibrar um portfólio aplicado nos Estados Unidos e vendido em bolsa. Que assim, o cenário você está vendido em bolsa e, em tese, essa posição aplicada seria uma proteção para... Mas assim, eu gosto, esse é o racional, mas aos níveis atuais eu teria as posições independentes uma da outra. Acho que como... Equity Risk Premium muito baixo. Equity Risk Premium muito baixo. Assim, Equity Risk Premium hoje, você precisa voltar 25 anos no tempo para você encontrar um Equity Risk Premium abaixo de onde está hoje. Sim. Curiosamente, a última vez que a gente viu Equity Risk Premium abaixo dos níveis atuais foi justamente antes do estouro da bolha do Nasdaq. Lá em 2000. Da bolha do Nasdaq, 99, né? Então, assim, eu ainda acho bastante assimétrico. Assim, cara, pegar a P Forward do S&P, pegar uma janela de 10 anos, ainda está tradando um pouco acima da média histórica. Só que você pegar aí os últimos 10 anos, cara, o Fed Funds médio foi menos de 1%. Acho que até o início desse ciclo, você volta 10 anos para trás, eu acho que a média do Fed Funds foi 0,75. Eu acho que esse negócio, assim, a sensação que eu tenho é de que, assim, a gente sempre ouviu, né, Brasil é o país da renda fixa, né? Da mesma forma que, Estados Unidos é o país do equity, né? Todo mundo tem equity, não é à toa que preço de mercado acionário lá tem um impacto muito grande na composição das condições financeiras. Eu me pergunto se talvez a gente não esteja entrando aí num período onde, cara, os portfólios realmente vão ter que ser rebalanceados e a gente está num momento onde a renda fixa lá talvez seja muito mais atrativo do que equities. Teve até uma matéria que saiu no jornal lá fora, mais de 2 semanas atrás, que estava circulando, fazendo a comparação. Cara, um bond de 10 anos da Apple paga 5,2%. Dividend yields da Apple é 0,5%. Esse bond é como se fosse um... É um bond, uma debênture. Quando paga, tem um bônus anual? Não, é um cupom. E o yield do próprio... Desculpa, o yield do papel é em torno de 5,2%, dividendos yields da Apple em torno de 0,5%. Tá. Então, assim, a gente tem tentado tocar o portfólio dessa forma. No Brasil, a gente está bem pequeno e a gente tem hoje um viés um pouquinho mais otimista, né, dado que a gente está aplicado em juros, mas assim, muito em cima de preço. Né? A gente é muito sensível a preço. Só não queria interromper o Bruno, né, mas na tecla SAP, né, o Equity Risk Premium é o prêmio pelo risco e o PE Forward é o preço sobre o lucro estimado para 12 meses, né? E só para concluir, assim, eu acho que a gente está com um portfólio que para a cabeça parece muito parecido, mas eu montei semana passada na posição vendida em ouro. Vendido em ouro? Diferente do carro. Opa, aí já dá uma descorrelacionada legal para quem quiser investir nos 2 fundos. Mas você falou, eu gosto de ter o caderninho aqui que eu vou anotando todas as coisas. E teve um evento com um tal de... Foi aqui o Luiz Stuhlberger? O tal de Luiz Stuhlberger aqui no evento do UBS, ele falou esse dado do juro real. O juro médio, ele pegou como, por exemplo, o 10 anos americano, né? Que o nominal médio está em 2,27. É o real. É o real? É o real. Não é? Não. O nominal da média está 2,27. Só que hoje ele está 4,5. E o real estava na média 0, mas hoje está 2,5. Acho que ele fez uma regressão e falou que acho que pelo preço do juro real hoje, a onça Troy valeria algo próximo de 1.200, né? Era algo... O que valia 1.200? Eu acho que ele fez uma regressão do juro real americano contra o preço do ouro. Então ele acha que existe um ágio pago aí hoje. Ele acha que é realocação por parte de Banco Central vendendo título americano, como China, etc., comprando ouro, né?
se você for olhar historicamente, né, Uhum. o ouro era para estar aí próximo de 1.200. Ele falou que ele tem dificuldade de posicionar, mas acho que ele tem. Eu acho que a gente tem lá também os modelinhos, a gente acha que seria mais perto ali dos 1.600. Mas assim, sem dúvida nenhuma, acho que o comprador marginal de ouro principalmente o Banco Central da China, se não me engano, acho que Cazaquistão também. E aí você tem muito ETF vendendo, né? Porque o ETF, cara, ouro não tem fluxo, né? Então, quando o juros está zero, você pode até usar como uma proxy para um hedge de carteira. Só que agora esse hedge te custa 5,5% ao ano, né? Verdade. Então, assim, uma das razões, eu já estive vendido no início do ano, perdi um pouco de dinheiro, depois o negócio caiu bastante, eu estava zerado. Mas assim, um pouco dessa venda, eu acho que é a combinação, assim, esse negócio quebrou com relação com o juros real nos Estados Unidos, Verdade. né? Por geopolítico. E foi um dos poucos ativos que eu acho que de fato reagiu ao geopolítico, Verdade. né? Então, assim, como eu estou aplicado, eu acabo vendo como um hedge para o meu aplicado nos Estados Unidos. Mais até que petróleo, né? Engraçado, né? Assim, mais até que petróleo. E, cara, ETF, cara, só venda. Só venda. A gente segue lá direitinho o fluxo dos ETFs de ouro, tem, assim, sei lá, mais de uma dezena aí em várias geografias, porque não tem carrego, né? Eu tinha mais algumas perguntas aí, fugindo um pouco de mercado, mas antes, só para fechar o assunto do mercado, já desenhei a carteira de vocês. Tem algum outro mercado aí que vocês estão olhando, olharam, que acabou passando aí do nosso screen nessa conversa? Não, a gente pegou, acho que assim, na renda fixa a gente pegou um pouco dessa inclinação, né, nos Estados Unidos, do 2,10, deu um bom resultado. Uhum. Não, então tudo bem, já para eu entrar nos assuntos um pouquinho... Não tem nada me ocorrendo aqui também, não. Você falou sobre o consenso, vocês evitam o consenso, né? E a gente eu queria aproveitar para falar um pouco da indústria de fundos mesmo. Uhum. Como é que vocês estão, né, vocês com suas gestoras, dá para falar que são novas as gestoras, né, 27 meses de cota, não é um momento muito propício para a indústria de fundos, mas vocês estão performando muito bem. Como é que vocês estão vendo a indústria de fundos aí se colocando agora com o chapeuzinho de gestor de uma empresa, não gestor de um portfólio, né? Como é que vocês estão vendo o momento atual da indústria? Aí depois eu entro na parte do consenso, tá um pouco mais forte. Sim, sem dúvida nenhuma, é um momento não só bastante desafiador na gestão do portfólio, a gente está tendo a felicidade de conseguir entregar os resultados, mas assim, a indústria eu acho que passou por um momento, um momento de reflexão muito grande, né? Quando a gente no pós-Covid, juros foram no Brasil para patamares jamais vistos, isso gerou muita demanda para ativos de risco e a gente foi numa velocidade sem precedentes, saiu de 12 para 14. E a gente está vendo agora a volta desse movimento. Eu acho que principalmente varejo muito machucado, que saiu do CDI, foi para a bolsa, aí a bolsa não andou. Então, estopa a bolsa, vai para crédito, aí você tem os eventos de crédito que não está só limitado a Americanas e Light, né? Esses são os que tiveram mais... ganharam as manchetes, né? Mas tem ganharam as manchetes. Então, assim, é uma indústria muito machucada. E falando do multimercado, em particular, as janelas mais curtas, assim, multimercado, eu acho assim, principalmente pessoa física, todo mundo deveria ter. Porque, cara, quando você pensa, principalmente em pessoa física, você vai montar uma carteira, cara, todos os seus ativos, você está comprado em risco. O único ativo, a única alocação que eventualmente pode te proteger no momento de mais volatilidade é uma alocação no multimercado, cara. Porque a gente tem, cara, a flexibilidade de operar um leque enorme de produtos e, cara, comprado ou vendido. Eu posso estar tomado, aplicado nos juros, comprado ou vendido na bolsa, comprado ou vendido em qualquer moeda. Cara, é a única coisa que você realmente tem bastante flexibilidade. Infelizmente, nessa janela não está funcionando, mas assim, é uma janela curta. Os últimos 12 meses realmente foi um desafio muito grande para a indústria, mas quando você pega janelas mais longas, cara, consistentemente, pelo menos os melhores de multimercado, entrega o resultado, mas assim, no curto prazo, eu adoraria estar performando da forma que eu estou performando, com o resto da indústria também indo bem, porque aí ia vir fluxo para todo mundo, eu ia pegar um pouco desse fluxo. Mas assim, eu acho que a gente tem a felicidade de ter um sócio capitalista, né, autônomo, na verdade. Quem é nosso sócio é o Robert Gibbons, que é o dono da Autonomy, tá, que era o meu chefe e era quem fazia a cogestão de Brasil comigo na Autonomy. Então a gente tem o privilégio de ter um sócio capitalista.
cara, estamos ali tendo paciência, entregando performance, o business, assim, a indústria toda tendo resgate, a gente está crescendo devagar, muito aquém do que a gente gostaria, mas pelo menos a gente está andando na direção certa, a gente sabe que isso é cíclico, uma hora o mercado vai voltar e eu gostaria de acreditar que eu vou estar bem posicionado para poder receber uma parte desse fluxo de entrada na indústria quando ele voltar. Uhum. E você, Carlos? Essa é uma postura muito parecida com a do Bruno, né? A gente tem, assim, a gente está pegando esse momento, né, onde a gente está conseguindo, no relativo, performar bem, né? Tem sido um momento bastante desafiador. Concordo com o Bruno, acho que a janela é curta de tempo, né? Você tem que olhar aí pelo menos no horizonte de 18, 24 meses, pelo menos, para você conseguir analisar um bom gestor, né? E é o que eu recomendo às pessoas físicas que investem direto em multimercado, que olhem com uma janela de um prazo mais extenso. Mas é exatamente essa flexibilidade que a gente tem de poder mudar de opinião, né? É muito importante. Agora, outra coisa que também é bastante importante, assim, num momento como esse, assim, o investidor ele olhar bem qual é o gestor que está cumprindo seu mandato, né? A gente é pago para gerar performance, não para gerar volatilidade, né? Então, assim, eu vejo assim, as pessoas muito ansiosas, assim, até uma parte assim, da indústria hoje um pouco ansiosa em relação à performance de 2023. A gente está vivendo um momento desafiador na indústria, né? O que a gente tem feito é olhar para dentro, né? É tentar se preparar para o momento onde você vai ter o turnaround da indústria. Uhum. Então, nesse momento, a gente está tentando detectar as fragilidades da gente, né? Que é para poder estar pronto para poder capitalizar um momento melhor da indústria. Eu acho que o maior desafio da gente talvez seja na hora da gente elevar o risco de volta para os patamares que a gente acha que sejam razoáveis para a gente conseguir entregar a performance que a gente pressupõe, né? A gente foi bastante feliz na redução de risco e conseguir entregar um alfa para o nosso investidor, e a gente sabe que a gente vai ter que capturar a volta, né? E aí a gente vai conseguir se distinguir mesmo como um gestor para todos os cenários, não só para um cenário desafiador, entendeu? Se você consegue muito bem num momento ruim, bacana, mas e no momento de bonança tem que ir bem também, entendeu? Não, senão você vai ficar reconhecido, quando vai dar problema ninguém bota dinheiro no fundo, entendeu? Então, mas justamente isso, né? Porque ir bem agora, quer dizer, ir bem é sempre bom, mas ir bem no momento que não tem dinheiro na indústria, né? Acaba... A gente tá tendo captação positiva, assim, via as plataformas, assessores, etc. Bem bacana o trabalho que está sendo feito lá pela equipe comercial da gente. Então, você já Mas jogou... só para completar essa questão também do momento desafiador, é muito fácil falar que é desafiador, assim, acho que tem essa correlação desafiador com o mercado caindo, né? É muito fácil agora falar que é desafiador, mas a gente se posicionou vários meses atrás. Cara, assim, a gente não pode esquecer, cara, o rally que a Bolsa Americana teve no primeiro semestre desse ano, em particular o segmento, o Nasdaq, né? Cara, o próprio Brasil, né? Teve um momento aí de bonança, tanto é que mais ou menos 45 bi de follow-on veio ao mercado, cara, a moeda andou super bem no primeiro tri. Eu acho que a dificuldade é que, como o Carlos falou, tem muitos riscos espalhados pelo mundo, várias armadilhas, e o que eu acho que a gente, com experiência, a ideia é tentar evitar essas armadilhas. Eu fiz até, só para fechar, eu fiz até algumas pesquisas, né? A gente passou 15 anos com juros zeros no mundo, né? Só agora que a gente começa a ter juros no mundo desenvolvido de novo. Mais de 40% de todos os tomadores de risco no mundo hoje nunca operaram num ambiente onde os juros não fosse zero. Cara, um contingente bastante relevante. Acho que nessa hora o cabelo branco pode fazer a diferença. E o Carlos levantou a bola sobre o trabalho com os escritórios e tudo mais. Como é que está sendo para vocês conhecer esse mercado, né? Porque acredito que é algo quer dizer, é algo muito novo, né? E vocês estão com o fundo aí girando um pouco mais de 2 anos. Como é que está se adaptar a esse novo mercado? Eu já vou voltar para a parte do consenso, mas primeiro eu quero saber como é que está essa relação com o escritório. Eles entendem o fundo de vocês? Como é que fica num momento como esse competindo com o CDI, com a renda fixa, vocês oferecerem o fundo de vocês? Sabe uma coisa assim, quem tem mais tempo de mercado, no meu caso, o caso do Bruno e tal, assim, a revolução que a gente teve ao longo dessa última década aí é algo assim impressionante, né? Eu fico muito feliz quando vejo o programa de vocês, os podcasts e tal, porque
eles me poupam um trabalho que eu nunca gostei de ter, que é ter que falar com os outros, né? Então eu sei o que os outros pensam vendo o programa de vocês, né? Tem que pegar o telefone, ligar pro cara. Aí eu acho muito chato conversar com os outros, cara. Entendeu? Até quando você tá vendo o cara tá falando só bobagem, você desliga e acabou, entendeu? Então... Pô, querem saber depois quem é os que falam bobagem. Né? já se entregou. Tem onde. Esse aí vai só para os assinantes do Market Maker, não, brincadeira. Não, mas assim, então você teve um crescimento nessa indústria bizarro, assim, a velocidade que a informação flui hoje é impressionante, acho que fruto do trabalho de vocês, fruto do trabalho dos escritórios de assessoria, então assim, a qualidade, é claro, tem um ou outro que não é tão técnico e tal, então você tem que fazer mais um trabalho de beabá ali e tal, mas eu vou te falar que eu tenho ficado bastante surpreendido, assim, hoje eu tive uma reunião com o escritório, assim, as perguntas vêm cirúrgicas, cara, sabe? Assim, algumas perguntas você fala durante 40 minutos, de repente vem uma pergunta, assim, naquele cerne da questão mesmo, assim, você fala, pô, cara, como é que o cara pensou nesse negócio, sabe? Então é muito bacana, assim, você ver a evolução do conhecimento, assim, do profissional financeiro, né? Claro que tem um ou outro que não se adequa tanto a essa categoria, mas eu vou te falar que, assim, no que a gente tem visto, a média tá muito bem representada. Minha opinião, não sei se não concordo. Não, concordo. Eu concordo com o Carlos. Assim, para mim, esse mundo é um mundo completamente novo, né? Até a montar a gestora, acho que eu nunca tinha falado com o escritório de agente autônomo. Acho que é um desafio, porque são muitos. Então a gente tem muita gente para falar. Eu, dependendo em que rodada de conversa você está com os escritórios, eu tendo a me envolver pessoalmente, porque no final do dia o cara quer conversar com o gestor, ter aquele olho no olho, mas eu concordo com o Carlos. Acho que na média o nível é muito bom. Eu acho que as pessoas entendem o produto, não é só a rentabilidade, cara, como é que é a gestão de risco, qual que é o arcabouço de risco, acho que todo mundo faz um estudo muito grande, como é que eventualmente seria o fit de um novo produto, na minha carteira recomendada, cara, no nosso caso a gente tem um negócio bastante legal, que a gente historicamente tem uma correlação negativa com a indústria, então todo mundo tenta dar um pouco mais de atenção para essa característica que é o negócio que a gente está conseguindo entregar também. Mas eu acho que na média o nível é muito bom. Bom, para fechar, quando você falou de evitar o consenso, então você acompanha o posicionamento da indústria em geral, né? Boa parte da indústria está aí atrás do CDI, né? Você consegue... Na janela curta, né? Tá, assim... não, lembrando sempre que uma análise boa de multimercado é pelo menos 36 meses, porque você vai pegar várias janelas, momentos, mas você consegue perceber você conseguiu perceber um consenso ali nas carteiras que meio que ajuda a explicar por que todos acabaram performando? Assim, até acho que meu perfil é bastante parecido com o do Carlos. Também não gosto de ficar falando com o mercado, fico ali focado, falo muito pouco com o mercado. Cara, o que a gente tenta fazer, é de fato olhar para os dados. Então você tem dados que são disponibilizados pela Bolsa, no caso, no Brasil, como todos os fundos são cota diária, você consegue fazer um exercício estatístico, que é basicamente fazer uma regressão contra várias variáveis, entender o posicionamento do mercado. A gente tem um modelinho lá que me ajuda bastante. Não é muito simples, porque tem que ter um negócio bastante bem feito, bastante calibrado, mas como eu falei, eu acho que a gente faz exercício lá que a gente tenta entender o posicionamento da indústria de hedge funds no Brasil, no Kit Brasil, ou seja, um índice ponderado por volatilidade, que é a combinação de estar vendido em dólar real, comprado em bolsa e aplicado no pré de 2 anos. Segundo os nossos números, né, mais uma vez, são exercício estatístico, está longe de ser a ciência exata. No início de agosto, a gente via a indústria local com o maior risco no Kit Brasil de pelo menos os últimos 2 anos e meio. Caramba. E aí, quando a gente quebra de onde estava vindo esse risco, no início de agosto a gente entendia que o mercado estava bastante vendido em dólar real e bastante comprado em bolsa. Não à toa que foram os ativos que performaram pior ali desde o início de agosto. E aí, quando a gente teve o primeiro corte de juros,
que o Banco Central surpreendeu uma parcela do mercado, já começando o ciclo com 50, né? O mercado estava bem dividido ali no 25-50, a gente teve uma migração muito grande de juros, de bolsa e câmbio para os juros, e a posição de juros estava muito grande. Não à toa que, cara, é aquela história, né? Às vezes o mercado, assim, tem duas coisas, uma muito característica do mercado de juros no Brasil, né? A volatilidade do mercado é muito grande. Às vezes você tem um evento, cara, que você tem um gap e você muda de regime de volatilidade muito rápido. E aí, cara, metade da indústria já está completamente desenquadrada do ponto de vista de quanto risco você pode ter. Uhum. A vol da vol, então. Então, assim, isso já é um negócio que é bastante peculiar no mercado, porque, assim, os gaps são muito grandes. Sim. Mas a gente viu um mercado bastante aplicado, e aí você começou a ver um movimento um pouco mais global de abertura de taxas de juros, combinado com, pelo menos na nossa opinião, os níveis de partida eram níveis assim, muito, muito esticados. Como eu falei, o mercado precificando chegou a precificar 8,60 de taxa terminal, e o mercado aplicado deu no que deu. Uhum. E lá fora não é tão transparente assim. Não, lá fora você tem muito dado. É que o mercado é muito... Assim, eu acho que o mercado é muito maior, né? Mas assim, por exemplo, você pega... Aqui é mais fácil mapear o risco Brasil. Segundo TRI desse ano, acho que o mercado tinha uma posição bem grande, short S&P, não é à toa que o negócio não caía. Não é à toa que o negócio caía. Posições aplicadas em juros lá fora também eram meio consensuais aqui nos vamos lá. Nos fundos locais. Dá um outro exemplo que o Carlos até mencionou quando a gente teve a quebra dos bancos regionais ali. Foi março, né? Foi março. Cara, assim, juros de 2 anos, acho que foram 100 basis points em 2 dias. Acho que fossem 80. Que seja 80. Cara, assim, um movimento... Sim. Eu não sei nem sei como traduzir isso, um movimento de pré no Brasil, sei lá. É um pré-longo, seguramente batendo limite de alta. Uhum. Talvez por 2 dias. Cara, posicionamento técnico, entendeu? Mercado aplicado... Entendeu? O mercado se movimenta de forma a machucar as pessoas o máximo possível. Mas é verdade. É verdade. É verdade, porque é onde está a posição. Então lá fora é um pouco mais difícil, mas a gente olha também. Que lá fora é muito mais complexo. Lá fora hoje você tem o mundo dos CTAs, né? Que é um negócio gigante. Cara, e que influencia pra caramba também. É a gente brigando com o computador, né, cara? O computador não vai pra casa mal-humorado, não vai pra casa estressado, não vai pra casa, preocupado com uma extensão do drawdown, não vai. Então o cara tá lá, tem um modelinho, cara, se o mercado tá subindo, tá na tendência, o cara vai comprando todo dia. E vai pagando pra cima, até a hora que o negócio vira, o cara vende. O cara, no caso aqui, é os CTAs. Então, lá fora é um pouco... Mas a gente olha, acho que tem sua importância também. Legal. E curiosamente, assim, eu acho que quem conseguiu performar esse ano foi quem teve o trade contra consensual, né? Então, pelo que eu entendi, o Bruno teve muitas vezes contra, assim, consenso. A gente também trabalhou bastante esse ano contra consenso, e foi quem conseguiu performar. Eu estava até conversando com um alocador grande hoje de manhã, ele estava até me perguntando como é que você vê, assim, o tamanho dos grandes fundos aqui e tal. Você encara isso como problemático dentro da dinâmica local aqui e tal, a nível de liquidez e tal. Assim, eu encaro. Assim, é difícil o cara conseguir se movimentar, e principalmente quando você tem 3, 4, 5 caras do mesmo tamanho se movimentando na mesma ponta, né? E para sair, né? Para sair é difícil, né? Não que eu quero vender essa agenda da gente, que tem um fundo menor e tal, mas é fato, né, cara? A gente consegue se movimentar com uma velocidade muito maior do que um elefantão ali e tal. É difícil, a vida dos caras é mais difícil. Por isso que eu acho que eles começaram a exportar muito do risco lá para fora, por causa da questão de liquidez, né? Justo. Momento ping-pong agora, momento Marília Gabriela, onde a gente pergunta e eles respondem direto e reto. Para começar, os livros recomendados pelos nossos gestores, que todos os livros estão em mmakers.com.br/biblioteca. Gente, eu já pautei vocês nessa parte, a única parte não espontânea do programa. Então é sempre um livro de mercado, um livro tema livre, de fora do mercado, e uma anti-recomendação de livro, aquele lá para ficar short, morrer antes de ler. Vamos começar com você, Bruno? Livro de mercado. Cara, eu vou falar um clássico que eu li pela primeira vez há uns 20 e poucos anos atrás, né, logo que foi lançado, e eu reli algumas semanas atrás, que é When Genius Fail. Boa. Eu acho que é um livro que te ensina muito do que você não deve fazer no mundo de gestão, que começa pela arrogância do time, a falta de disciplina na gestão de risco, o excesso de alavancagem. Em algum momento os caras tiveram que contar com a sorte para tentar sobreviver. Então, para mim,
Acho que é um livro que todo mundo deve ler. Excelente. E você, Carlos? Cara, o Engineer's Fan é um clássico mesmo, assim, eu já li diversas vezes. Mas tem um livro que eu li agora há uns 2 anos atrás, 2 anos atrás, muito interessante, chama-se A Man for All Markets, que é a história do Ed Thorpe, né, que é um matemático que desenvolveu aquele método de contagem de cartas, lançou um livro chamado, como é que é? Não é Beat the Casino, não, é Beat the Dealer, né, e depois ele foi expulso de todos os cassinos de Las Vegas, aí ele falou assim, olha, eu tenho que botar esse negócio para funcionar, ele começou a desenvolver, assim, os mesmos conceitos matemáticos para poder operar debêntures conversíveis no mercado, e ele lançou o Beat the Street, eu acho, um negócio desse, e, assim, o curioso, assim, o Bill Gross, ele, que era o The Bond King e tal, né, ele falou que ele sofreu um acidente de carro, teve que ficar internado um tempão, que ele leu o Beat the Dealer lá e tal, ficou viciado e foi pra Las Vegas pra testar e conseguiu, né? Ganhar dinheiro, né? E o cara que apostava virou trader do mercado. Virou um trader. Virou pois é, que loucura, né? E legal da história, cara, que hoje você tem, assim, o maior discípulo do Ed Thorpe, né? Que ele tá vivo ainda, tem 90 anos o Ed Thorpe e tal, eu já vi uma entrevista dele. Mas o maior discípulo deles é um cara chamado Ken Griffin, né? Que é simplesmente o dono talvez o hedge fund mais rentável dos últimos anos, que é o Citadel, né? Então, assim, é uma aula muito bacana e eu recomendo. Como vocês encaixam a leitura na rotina de vocês, né? Gestores multimercados têm que acompanhar o mercado. Então, tem sempre algum mercado que vocês estão operando aberto, né? Como é que vocês colocam a leitura na rotina? Cara, livro, assim, research é durante o dia mesmo. Não, mas às vezes livro é à noite em casa ou mais no final de semana. Legal. O meu é fim de semana e férias. Assim, férias eu sempre levo 2 livrinhos ali pra ler. Minha mulher gosta de acordar mais tarde, cara, então é o tempo que eu tenho, eu acordo muito cedo, então eu fico só lendo livro ali e tal. Estratégia uso também, boa. O livro de fora do mercado, tema livre. Eu adoro Ken Follett, cara, então qualquer coisa de Ken Follett pra mim é, assim, a trilogia do Fall of Giants, The Edge of Eternity, Winter of the War, pra mim é um clássico, assim. Eu adoro. E você? Cara, eu adoro música e adoro ler biografia. Então, eu vou sugerir a biografia da Rita Lee. Rita Lee, pô, legal. E agora aquele livro pra morrer antes de ler. Você, Bruno? Cara, eu pensei bastante, eu vou ter que chover numa olhada. Acho que na vida é tudo expectativa. Um livro que eu comecei a ler com a expectativa na lua, Ray Dalio. Princípios? Princípios de Ray Dalio. Não, cara, assim, eu acho que eu estopei 25% do livro, com todo respeito que eu tenho a tudo que ele construiu, o que ele representa. Cara, pra mim não funcionou. Eu estopei, sei lá, 20% do livro. Eu preciso ver se alguém já falou com ele disso em alguma entrevista. Porque não é possível ser tão consciente. Você conhece alguém que já leu o livro inteiro? Acho que... Nisso você foge do consenso. Você tenta fugir do consenso. Mas estou no consenso. Né? Cara, eu achei muito cansativo. Eu achava que aquele negócio era life change, o cara ter essa pegada de meditar. Eu tava começando a tentar meditar. Falei, cara, eu vou ler esse negócio, vai mudar a minha vida. Largou a meditação, largou o livro, largou tudo. Pra mim não funciona, eu não consegui terminar. E você, Carlos? Cara, eu tinha pensado em falar um de fora do mercado, cara, que foi, assim, coisa horrorosa que eu, num determinado momento eu li, que era a história a biografia do Tia. Cara, é deprimente, mas falei, não vale nem a pena falar, é tão ruim, entendeu? Que eu tive que vencer o livro, porque era um tijolão, né? Mas eu vou falar um de mercado que muita gente fala que é bom, já vi gente falando, recomendando e tal, e eu sinceramente eu tentei ler 3 vezes, as 3 vezes eu parava, não é possível, cara. Tem alguma coisa que eu não tô entendendo, que é o Think Fast and Slow, né? Que é o do Daniel Kahneman. Olha, esse aí daqui a pouco vai pedir música. Acho que é o 3º programa seguido que alguém... Que não gostou? É? É mesmo. Eu já tinha ouvido isso. Esses 2 livros, tanto o Ray Dalio Princípios e o Rápido e Devagar, no Gross, eles são os mais recomendados de fato. Agora, não, é que no Gross, né? Porque tem gente que recomenda pra ler e não ler. Mas até agora eu não consegui entender o livro. Eu paro, não é possível. Tem alguma coisa que agora a gente tem uma massa crítica no Market Makers que a gente pode criar um debate literário. Pegar as pessoas que gostam do livro e conversar com as pessoas que não gostam. Porque acredito que quem não gosta talvez nem terminou de ler o livro. Eu não terminei. Mas quem gosta, nenhuma das 3 pode vezes. ser que nem o pessoal que gosta de crossfit, né? Que é convencer todo mundo a fazer crossfit. Eu acho que pode ser isso, né? A gente pegar a galera que não gosta
do livro do Kahneman e juntar com o pessoal que defende pra caramba o livro. Acho que daria um papo bom. Talvez você seja um convertido depois desse papo. Eu acho que vão estar mais bem embasados do que eu. Então, de fato. Agora, e só aproveitando, né, vou presentear vocês depois, né, falar em livro. Eu acho que vocês não precisam desse livro, que vocês acho que não têm medo de investir em ações. Mas se você tem medo de investir em ações, eu e o Renatão, a gente lançou semana passada o livro Sem Medo de Investir em Ações, um manual para multiplicar seu dinheiro na Bolsa de Valores. A gente demorou uns 3 aninhos para terminar esse livro. Basicamente são todos os aprendizados que a gente foi absorvendo ao longo de todas as entrevistas que a gente faz e que a gente colocou na prática e mudou a nossa vida aí como investidor ou analista de ações. E a gente transformou nesse livro que acredito que ficou bem legal. Quer dizer, filho a gente sempre vai achar bonito, né? Mas espero que vocês gostem. Tem o link lá na Amazon, só jogar Sem Medo de Investir em Ações. Vocês podem encontrar o nosso livro. Mas esses dois, é um para cada um de vocês. Eu preciso ler, cara. Dependendo da geografia, eu tenho bastante medo de investir em ação. Só uma coisa, se achar ruim, não vai recomendar ele na recomendação. Guarda para você que a gente é emotivo. Uma música e por quê, Bruno? Cara, assim, morei 11 anos em Londres, conheci minha esposa lá, todos os meus 3 filhos nasceram lá. Eu gosto muito de música, sou um cara bastante eclético, mas resolvi escolher uma banda inglesa, Sultans of Swing, do Dire Straits. Vamos lá, hein? Quando se diz que é eclético, o que significa? Cara, assim, eu gosto de tudo. Tirando música clássica e heavy metal também não gosto muito. Não gosta de heavy metal? Não gosto, cara. Nunca me pegou. E você, Carlos? Eu tenho um gosto, assim, eclético como o do Bruno. A música... Até minha mulher, eu perguntei pra ela, assim, cara, o que eu falo, né? Porque... Aí ela virou e falou assim, aquela música que eu sempre falo pra você. Tem uma música chamada The Best Day of My Life. O grupo não é tão conhecido, chama-se American Authors. Mas é basicamente assim, a música dizendo que é o melhor dia da vida da pessoa, que tudo vai dar certo e tal, e ela sempre fala isso pra mim, você tem que estar sempre pensando que vai dar tudo certo e tal, e ela tá sempre certa, né? Então... A banda qual é? Chama-se American Authors. Authors, tá. Quando falou que era eclético, pensei que ia falar um MC Guimê, alguma dupla sertaneja, e não é tão eclético assim, né? Não, o sertanejo até que, dependendo do momento, encaixa. Boa. Tá faltando alguma coisa? Um convidado. Quem vocês gostariam de ver aqui no Market Makers contando a história? Não, eu falei, né? Mas você comentou assim, antes a gente tava conversando, então, o que eu gostaria de ver, que eu acho que ia ser uma entrevista sensacional, era o Narras, né? O Narras. Mas eu acho que não deve ser tão fácil trazer um homem aqui para contar aquelas histórias lá da década de 80. Mas, assim, tem um pessoal do Rio que a gente tem bastante contato, que eu admiro muito a casa e os gestores, não só como gestor, mas como pessoa, que é o pessoal da Novos Capital, né? O Galindo, o Luiz André, o Portela. São gente do bem, excelentes profissionais e eu acho que dá um baita episódio. Pô, adoro o pessoal da Novos. Vou já reforçar aqui para trazer o Portela ou o Galindo, né? O Galindo fala mais RV, o Portela mais mercado de renda fixa. E você, Bruno? Um convidado? Cara, eu vou sugerir alguém que não seja do mercado. Ô, louco. Que, enfim, jovem que se tornou super bem sucedido num ambiente bastante competitivo lá fora, né? Que se tornou bilionário aos 25 anos de idade, que é o Henrique Dugo Braz, que fundou a Brex lá no Vale do Silício. Acho que pode ser um papo bastante diferente. Legal. Um desafio. Gostamos disso. E tem um segundo, que também com um perfil bastante parecido, que é o Eduardo Saverin, que foi cofundador do Facebook junto com o Zuckerberg. Pô, vamos chegar neles. Dá pra chegar. Até porque a gente tem aprendido bastante com um papo com essa galera que não é... De mercado. Né, não é o cara de mercado. Porque é uma conversa diferente, né? E pra gente também, porque, querendo ou não, por mais que a gente ame acompanhar o mercado, tá ali estudando, analisando para montar nossa carteira, para conversar com vocês, hoje viramos empreendedores, né? A gente tem nosso próprio negócio, emprega pessoas, pensa em outros projetos, então é legal ouvir quem chegou lá, né? As dores do caminho, do crescimento, enfim, é bem legal. Gente, o papo tá bom, mas vou liberar vocês, né? Afinal, para quem tá ouvindo é feriado, né? Mas a gente tá gravando num dia comum. Acho que vocês têm algumas atualizações. Não sei se vocês ficam tanto tempo longe da mesa assim, mas agradecer demais. Carlos da Quinitro, Bruno da Externa. Valeu demais pela participação. Obrigado.
Valeu, obrigado. Se você gostou do episódio, acompanhou até o final, deixa aquele joinha, já compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Toda quinta-feira, 18 horas, tem episódio novo do Market Makers. Toda terça-feira, 18 horas, tem episódio novo do Mercado Aberto, programa que eu e o Mateuzinho fazemos sobre análise de mercado. E toda quarta-feira tem vídeo novo no canal também, no De Investidor para Investidor. Então tem coisa pra caramba. Leiam nossas newsletters, acompanhem nossos posts nas redes sociais. Enfim, Market Makers tá em todas as mídias possíveis. Um beijo grande e até a próxima. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.